Olá, tudo bem? Esta palestra que irei apresentar é parte da atividade MAPA, da disciplina Liderança e Gestão Ministerial, do curso Bacharel em Teologia pela Universidade Unicesumar, e com o tema Você já ouviu falar sobre coach? Uma abordagem crítica. O termo coach está em evidência nos últimos anos, desde os ambientes empresariais, os ambientes universitários, na mídia regular e nas redes sociais em geral. Porém, você saberia dizer claramente de que isso se trata? Tem ao menos uma ideia a respeito do tema? A seguir, traremos uma abordagem rápida sobre o trabalho polêmico dos coaches, que tem gerado opiniões acaloradas a favor e contra esses profissionais. Basicamente, o que é o coach? O termo coach surgiu na Inglaterra no início do século XVI, referindo-se à profissão do cocheiro, o condutor das carruagens tracionada por cavalos. Ele era responsável pela segurança e garantir que essas carruagens chegassem ao destino desejado. Em uma analogia com a atualidade, o coach não escolhe o destino dos passageiros. Ele é o responsável de levar as pessoas ao destino escolhido por elas. Esta visão é mantida ainda hoje pelos profissionais da área. Também na Inglaterra, em 1850, este termo foi utilizado no ambiente acadêmico para o professor especial, que ajudava os alunos a se prepararem para os exames estudantis. Porém, a terminologia mais próxima do conceito atual da palavra foi utilizada no século passado para os técnicos dos times de futebol, coach, aquele que conduzia o time, o treinador. Já em 1980, alguns programas de liderança no ambiente empresarial incluíram esse conceito de coaching executive, visando o aprimoramento dos gestores e, devido ao sucesso alcançado nesses programas, abriu espaço para esses profissionais também em outras áreas. Além do coach esportivo, o referido treinador de equipes esportivas, e do coach executivo, que se apropriou inicialmente do termo para designar o profissional do ambiente corporativo, para conduzir líderes e gestores a buscarem aprimorar a performance estratégica, liderança nas organizações. Também temos hoje o coach de carreira. Ele é procurado por pessoas que desejam o crescimento na carreira profissional. Temos também o coach de vida, ou life coaching, focado no desenvolvimento pessoal e no bem-estar integral da pessoa. O coach financeiro, para auxiliar na administração financeira pessoal. O coach de emagrecimento, o coach de casal, coach de sexualidade e até o coach quântico, seja lá bem o que isso possa ser. Assim, muitos coaches se destacaram apresentando resultados considerados extraordinários. Possivelmente, devido à empolgação com esses resultados, o programa Coach cresceu rapidamente com profissionais de alto rendimento em suas áreas de atuação, oferecendo seus serviços com base nos resultados já obtidos por eles em outras carreiras. Essa empolgação também levou muitas pessoas a se aventurar
e entrar para a carreira de coach. Contudo, alguns deles sem o respaldo dos seus resultados e sem o devido preparo. Há relatos de pessoas que contrataram esse serviço, sentiram-se frustradas com a experiência coaching, gerando muitos questionamentos sobre o resultado obtidos nesta modalidade de treinamento. Devido a esses casos mal sucedidos, naturalmente surgiram questionamentos sobre a formação deste profissional, a sua capacidade técnica para executar a tarefa combinada, os métodos aplicados por eles, sua capacidade de entregar os resultados prometidos, assim como as áreas de atuação muito questionáveis quanto à finalidade e à real eficácia delas, entre outras. Também tem sido frequente as queixas sobre as posturas éticas de certos profissionais, tais como a autopromoção exagerada, evidenciando a falta de modéstia desses profissionais. Uma ênfase exacerbada em bens materiais, apresentação de estereótipos de realização pessoal e familiar a serem alcançados pelos seus coaches, as pessoas por eles treinadas. Por vezes, por não atingirem resultados, eles se sentem frustrados, considerando serem eles os culpados dos resultados ruins e, sem atingir o objetivo esperado, acaba gerando uma outra limitação além da inicial, a frustração pessoal. Obviamente, existem mais resultados positivos que ruins. Caso contrário, não existiria esta demanda por esses profissionais, uma demanda alta que vem crescendo a cada dia. Procurar progredir em diversos setores da vida é o anseio da maioria das pessoas e estas estão sempre buscando métodos ou circunstâncias que possibilitem tais mudanças. Como disse, o método coaching ele tem apresentado resultados animadores para muitos e ele deve crescer ainda mais. E quanto a questões religiosas ou espirituais, como ter uma ação correta a respeito desse treinamento, dessa mentoria? Não podemos negar que, assim como a busca por uma resposta ou ajuda na prática religiosa cristã, podemos observar no fenômeno coaching características muito semelhantes entre ambos. Dentro do cristianismo, a chamada Grande Comissão dada por Jesus Cristo, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, orienta, entre outras coisas, que se façam discípulos e os ensine a guardar tudo o que ele ensinou. A prática do discipulado cristão e a metodologia coaching são muito parecidas no que tange a essa busca por um desenvolvimento pessoal, porém com focos diferentes na forma de orientação e na passagem dos conhecimentos para esse crescimento pessoal. No discipulado cristão, há um envolvimento pessoal entre o mestre e o discípulo, onde, além dos ensinamentos teóricos, o mestre tem um interesse pessoal e afetivo no desenvolvimento do seu discípulo, havendo uma abnegação por ambos a um nível emocional e pessoal profundo. Como disse Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34,
ele relata: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus também declarou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo é do 12 ao 14. Assim, o Mestre ensina com um exemplo pessoal. Sua vida serve de modelo e este discipulado é baseado no amor mútuo, fato que não acontece no sistema coaching, onde há apenas uma relação comercial entre as partes. A semelhança entre ambos também na busca de mudanças e melhorias pessoais, é claro, como por exemplo, a passagem de conhecimentos específicos, a melhoria da inteligência emocional, cultivar uma expectativa de melhora para o futuro, você criar uma esperança, um pensamento positivo de que as coisas vão melhorar, melhoria dos relacionamentos interpessoais, o desenvolvimento de virtudes e a valorização do coletivo e da vida saudável. Diante do exposto, vimos que a busca por um profissional coach pode ser muito proveitosa, devendo apenas ser muito criteriosa antes de iniciar o processo de treinamento em si, buscando todas as referências e informações sobre o profissional que será contratado. Para nós, cristãos, este cuidado deve ser acrescido além do já mencionado, pois temos princípios espirituais que muitas vezes não estão alinhados com os conceitos, as ações, os posicionamentos e posturas de pessoas não cristãs. A tomada de decisão ela é feita de uma forma diferente, baseada em conceitos, em critérios, em valores diferentes. Então, quando se vai tomar esse tipo de treinamento de um profissional com outros valores, ele vai estar sim passando esses valores. E, então deve ser verificado se eles não entram em choque com os valores cristãos. Para isso, nós deixamos 3 pontos a considerar antes da contratação de um coach, especialmente se o objetivo for o desenvolvimento pessoal, emocional ou familiar. Primeiramente, procure saber qual é a orientação religiosa ou filosófica do profissional e se o programa de treinamento envolverá conceitos filosóficos ou esotéricos divergentes da sua fé. A Bíblia nos orienta de forma clara e enfática que não podemos ter alianças entre o santo e o profano, a não entrarmos em um jugo desigual com os ímpios, a saber, os ímpios, aqueles que não têm a mesma fé. Isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de 14 a 18. Obviamente, há vários níveis de relacionamento com os não cristãos. E não temos como, muitas vezes, nos desvencilhar ou evitar isso. Nós temos que nos relacionar com as pessoas que não professam a nossa fé no nosso meio social, no dia a dia.
Contudo, essa mentoria como um coach deve ser muito criteriosa para não ultrapassar os limites estabelecidos pela fé cristã. Segundo, procure estabelecer e saber se a vida pessoal do coaching é condizente com os conceitos que serão abordados e se não são frontalmente contrários à sua fé. Se aquilo que ele ensina, pratica e se os resultados disso condizem com os resultados da própria vida dele. Seria como uma pessoa que vai ser um coach de emagrecimento, mas que ela é uma pessoa obesa. Não que ele não possa passar essas informações, esses ensinamentos, mas isso gera uma questão ética bastante polêmica. A pessoa não vive aquilo que ela está ensinando, ok? Isso também vem de encontro à questão de você não fazer aliança com pessoas que não são da mesma fé ou com um julgo desigual. E terceiro, se ainda assim não estiver claro sobre a decisão a tomar, de posse destas informações, busque a orientação do seu pastor ou líder religioso. Se você deseja buscar ajuda em determinada área de sua vida, a pessoa mais interessada em seu progresso, depois de você mesmo, deve ser o seu líder religioso. Ele tem um compromisso diante de Deus sobre a sua vida religiosa. Orem a respeito, peçam a direção de Deus sobre essa decisão. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, conforme a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E também, não andeis ansiosos por coisa alguma, porém, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Carta de Paulo aos Filipenses 4, 6. Concluímos então que os serviços coach pode ser muito interessante, devendo ser tomadas as devidas precauções, dado as possibilidades de sucesso ou fracasso resultante dele. Estamos encerrando agora e esperamos que essas informações sejam valiosas para o seu futuro e o seu crescimento espiritual, pessoal, social e financeiro. Amém.